Oi gente, tudo bem? De volta aqui no canal com receitinha nova. Hoje temos pão de hambúrguer. Fica bonitinho, fica fofinho, fica gostosinho. Pãozinho delicioso aí para acompanhar a nossa carnezinha de hambúrguer que fizemos no vídeo anterior, tá? Cardzinho aqui para vocês, clica aí, vê a carne, faz o pão. E aí, manda ver aí, junta tudo e vamos ter lanche aí bem gostoso aí pro fim de semana, né? Estamos no início da semana, então vocês têm tempo para se planejar e fazer aí pro fim de semana um lanchinho bem gostoso e bem saudável. Certo, galera? Então, hoje pãozinho de hambúrguer. Fica delicioso, sem glúten e sem leite, só para variar. Então, gente, seguinte, quem não está inscrito no nosso canal, aproveita aí e se inscreve. Galera, o comentário de vocês é mega importante, o like de vocês é super importante para engajar nossos vídeos, para o nosso canal subir, entendeu? Então, deixa aí o likezinho de vocês se vocês gostarem, deixa o comentário de vocês, perguntas, sugestões. Já recebi algumas receitas aí nas sugestões e tô preparando aí, tá? Podem enviar à vontade, a gente vai fazendo por aqui e, claro, vai dando ao crédito aí a quem mandou, certo? Então é isso, galera. Nos sigam lá no Facebook, no Instagram. Se fizer alguma receitinha nossa, aproveita, posta lá e nos marquem, por favor. Certo, galera? Então é isso, gente. Vamos aqui com a nossa receitinha. Nosso pão é rápido, é tranquilinho de fazer, tá? Então vamos aqui, vamos seguir aqui com o nosso pãozinho de hambúrguer. Então, galera, vamos aqui ao nosso material para o nosso pãozinho de hambúrguer, tá? Então, vamos lá. Nós vamos usar farinha de arroz. Aqui eu tenho polvilho doce, amido de milho, tá? Ovos, água morna. Vamos aqui. Açúcar, goma xantana, tá? Sal, fermento biológico, óleo. Eu tenho aqui fermento químico, aquele fermentinho de bolo, eu sempre ponho no pão, que é para dar estabilidade, para ele não murchar tanto depois de assado, que é o normal de pão sem glúten, ele murchar depois. Não vou dizer que fica 100%, mas dá uma ajuda boa, tá? Então ele fica mais altinho. E aqui gergelim para decorar nosso pãozinho, né? Afinal, pão de hambúrguer sem gergelim fica meio estranho. Aí vamos lá. Vamos começar aqui fazendo nossa esponja, tá? Eu vou usar aqui um pouco da água. Essa água tá suportável ao toque, tá aquela água morninha mesmo, certo? Eu vou colocar aqui a água. Vou colocar o óleo. Não coloquei a água toda, tá? Só um pouco. O açúcar. Vamos dar aqui uma misturadinha. E vou colocar o fermento, tá? O fermento biológico, aquele fermentinho de pão granulado, certo? Aquele fermentinho seco. Isso aqui eu vou deixar aqui reservado um tempinho para ele começar aqui a borbulhar. Ah, ele vai fazer uma espuminha, aí sim nós colocaremos em nossa massa. Enquanto ele descansa, vamos aqui na batedeira, gancho aqui para massa média, tá? Vamos aqui os ovos. Vou pôr o sal. Aí vamos aqui para nossas farinhas. Polvilho doce. Amido de milho, nossa farinha de arroz, tá? Misturadinho aqui. Colocar aqui também nossa goma xantana. O restante da água. Aqui, gente, eu vou botar para bater um pouquinho para dar uma misturada, depois nós vamos colocar o fermento, tá? Quando ele já começar a fazer uma espuminha. O ideal é que esse fermento, assim que comece, você já separa o material e já coloca esse fermento para
para misturar, tá? Você já mistura esse fermento e já deixa ele descansando um pouquinho, que é bom que ele fique assim pelo menos uns 5 minutinhos, tá? Eu não coloquei ainda o fermento biológico, o fermento químico, tá, pessoal? Primeiro a gente vai dar uma misturada nisso daqui, depois é que vamos colocar os fermentos. Aqui a massa ainda tá bem dura, tá bem seca, tá? Mas primeiro eu vou colocar o fermento, que ele está com água, para depois a gente ver se vai precisar de um pouquinho mais. Mas primeiro a gente vai ter que botar isso e deixar bater bastante, que ela costuma amolecer durante o processo aqui. Outra coisa, depende também do tamanho do ovo. Então o que acontece? Meu conselho, nossa receita pede 150 ml de água morna. Eu não coloquei 150, eu coloquei um pouco menos, aí eu fico aguardando. Se eu precisar, eu coloco mais, porque isso depende aqui do tamanho do ovo, da umidade do dia e por aí vai. Então, a princípio, eu coloquei uma média assim de uns 130 ml, tá? Se precisar um pouquinho mais, eu vou colocar. Deixa eu mostrar aqui para vocês nosso fermento. Estão vendo aqui o processo? Ele já fez aquela espuminha, por isso que a gente chama de esponja, né? Fica parecendo uma esponjinha mesmo. Aqui agora a gente vai colocar, tá? Vamos dar uma batidinha. Vamos bater isso daqui para depois então colocar o outro fermento. Comecem batendo devagarinho, tá? Para não espalhar isso daqui em vocês. Vão devagar, devagar, até você ver que misturou, aí sim deixa bater. Aqui, ó, gente, tá vendo que já ficou mais molinha. Vou colocar agora aqui o outro fermento, tá? Agora eu vou deixar bater bastante. Essa massa, o ideal é que ela bata por 2 a 3 minutos, no mínimo, tá? Pra quê? Quanto mais batida, mais aerada, mas esse processo aqui de bater é como se você estivesse sovando, tá? Se você não tem batedeira planetária, faz naquela batedeira normal. Se não, vocês podem tentar ir no processador, no liquidificador. Na mão, eu acho meio complicado. Dá para fazer? Até dá. Mas vocês vão ter que ter bastante força para estar mexendo aqui, porque ela não dá para ser sovada com a mão, porque ela é uma massa mole, tá? Essa massa fica igual a massa de bolo, mais durinha, mais firme, mais consistente, tá? Massa de pão sem glúten normalmente é mais assim, porque se você sova ela na mão, fica aquela massa mais sequinha, tende a ficar um pão ressecado, um pão duro, tá? Então vamos lá, vamos botar isso aqui agora para bater por um bom tempinho aqui. Tá misturadinha aqui, só para tirar os ingredientes das laterais da batedeira. E vamos bater. Aqui agora deixar bater. Se você notar que tem coisa grudada nas laterais, você desliga um pouquinho, puxa tudo para o meio de novo e volta a bater. Pronto. Aqui agora é bater e pronto. Aqui, gente, nossa massa tá bem batida. A consistência é essa aqui, tá? Fica tipo uma massinha de bolo mesmo, certo? Um bolinho mais pegajoso, digamos assim. Aqui. Agora nós vamos colocar... Deixa eu tirar isso daqui logo. Nós vamos colocar em forma untada com óleo e enfarinhada. Tá? Farinha aqui, untei com óleo e polvilhei com farinha de arroz. Polvilho, amido de milho, qualquer uma dessas farinhas sem glúten você pode polvilhar. Essa forminha aqui, ela tem 10 centímetros de diâmetro, tá? Vocês podem fazer em forma maior, em forma menor, isso aí vai depender do gosto de vocês. Como eu fiz nossa carninha de hambúrguer com 9, eu preferi fazer o nosso pão com 10, que aí vai ficar mais ou menos no mesmo diâmetro, certo? O que faremos agora? Vamos colocar nossa massa. Lembrem de não encher a forma, tá? Porque ele vai crescer ainda. Se ele crescer demais, ele tende a derramar e ficar feio.
O ideal seria medir ou pesar isso daqui. Colocar mais ou menos uma média de 100 gramas de massa aqui. Mas eu comecei sem pesar, ficou meio complicado. Eu vou colocar aqui no olho, mais ou menos a quantidade na forma, tá? Mas se vocês quiserem pesar também podem ficar à vontade, até porque padroniza, né? Fica legal, fica tudo do mesmo tamanho. Tá aqui, gente, coloquei na forminha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar um gergelim aqui por cima, que pra ele já segurar na massa, tá? E antes de ir pro forno, eu dou uma borrifada com óleo, que é pra fixar e pra dar uma corzinha. Vamos colocar aqui um gergelinzinho, tá? E agora a nossa massa vai descansar por, sei lá, uns 20, 30 minutos. Façam aí uma estufinha com micro-ondas, eu já expliquei em outros vídeos, mas vale a pena falar de novo. Eu coloco um copo de água fervendo dentro do micro-ondas, tá? Água já quente. Deixo lá dentro e coloco a forminha com os pães e deixo lá por um tempo. O micro-ondas desligado, lógico. Aí a gente coloca e deixa lá por um tempinho, uma média de uns 20 minutos. E o nosso pão cresce bastante, certo? Então é isso que eu vou fazer agora. Eu vou colocar no micro-ondas e deixar ele crescer, certo? Depois vamos pro forno. Aqui, pessoal, nosso pãozinho tá bem bonito. Eu não vou deixar crescer mais para ele não passar da forma, e quando for pro forno ele cresce de novo e aí acaba transbordando, fica feio, tá? Tá aqui bem bonitinho, já tá com gergelim. O que eu vou fazer agora? Eu vou borrifar com óleo, pode ser azeite, pode ser manteiga ghee derretida, assim o que vocês quiserem. Tô usando borrifador aqui, aquele borrifador de confeitaria. Vocês podem usar aquele sprayzinho também aí, qualquer coisa que borrife um pouco de óleo, tá? Que é para dar cor ao nosso pão, para quando assar ele ficar douradinho. Acidentalmente eu bati aqui meu borrifador, mas isso aqui não tem problema. Já ajeita de novo e quando assar ele conserta aí, tá, gente? É só um pouquinho de óleo mesmo para dar uma corzinha aí na hora de assar. Meu forno já tá aceso, tá? Eu deixei alto para que ele pré-aqueça. Agora eu vou baixar, vou deixar em 200 graus e o nosso pãozinho vai assar até ficar douradinho. Aí vocês vão ter que ficar atentos. Aqui, gente, nosso pãozinho de hambúrguer. Vou ser bem honesta aqui com vocês. Não tive paciência de deixar ficar mais douradinho, tá? Tirei antes. Tá assado, certo? O que acontece? Aqui agora, o ideal é que tire da forma e bote naquela gradezinha para esfriar. Ou pelo menos em cima de um pano, num lugar frio, para ele ir esfriando fora da forma para não dar água. Outra coisa, vocês prestem atenção na quantidade, porque eu coloquei, como eu falei, o ideal é que fosse pesado para ficar tudo igual, só que eu não pesei, então acabou que ficou um maior, um menor, tal. Então assim, não ficou tão bonito como eu queria. Pão sem glúten, infelizmente, é muito, muito, muito difícil que ele fique com essa capinha aqui, com essa coberturinha lisa, que ele fique lisinho aqui em cima. Normalmente ele dá essas aberturas. Por quê? Porque a massa dele é mais mole, né, pessoal? Porque se a massa for sequinha, durinha como o pão com farinha de trigo, o que acontece? Ele vai ficar ressecado, vai ficar muito duro. Então a massa dele normalmente vai um pouco mais de água, um pouco mais de líquido. Então ele fica mais mole, fica parecendo mais uma massa de bolo do que uma massa de pão. Então acontece isso, ele dá essas rachadurazinhas assim. Mas isso não influencia no sabor, o pão fica gostoso. Eu acho que isso é o que importa, né? Então, gente, é isso. Nosso pão de hambúrguer tá pronto. Eu fiz a carne de hambúrguer no vídeo anterior. Vai estar o cardzinho aqui pra vocês. Vão lá, façam a carne que fica deliciosa, certo? Façam o pãozinho e no fim de semana aí já tem um lanchinho especial aí pra turma.
tá? Pãozinho sem glúten, pãozinho sem leite, a carne de hambúrguer bem natural, porque você faz em casa, sem glúten também. Então, acho que assim, melhor que isso, só 2, né? Então, depois a gente faz aí outra carninha de hambúrguer. Eu quero ver se eu faço uma carninha de hambúrguer de frango, que eu acho que fica deliciosa, e uma carninha de hambúrguer vegetariana, tá? A gente vai ver aí de algum tipo de, não sei, de grão de bico, não sei. Depois eu vou testar. Eu tô testando algumas receitas e depois eu vou ver aqui com vocês, tá? Então é isso, galera. Obrigada. Façam pãozinho, façam carninha de hambúrguer. Procurem aí no canal os cards. Cliquem. Outra coisa, deixa o like de vocês. Se não está inscrito, se inscreve, ativa as notificações. Nos sigam lá no Instagram e no Facebook. Aproveita, segue. Se fizer a receita, posta e me marca. Tá bom, gente? Beijo. Deixa aí o likezinho de vocês no vídeo. Se deixar, podem deixar comentários também, que eu adoro, tá? Tento responder a todos, tá bom, gente? E é isso. Obrigada, e até a próxima receitinha aí.